Então, pessoal, agora que a gente já testou o nosso material, né? Agora a gente vai fazer algumas formas orgânicas, formas da natureza, a partir de desenho de algumas folhas. Eu fiz um esboço de algumas folhas ali e o restante eu vou fazer sem o esboço, só usando o movimento do pincel. Então, se vocês quiserem fazer o esboço das folhas, vocês podem fazer, ou podem fazer como eu, sem uma parte com o esboço, sem o esboço, ou toda sem o esboço. E aí você vai usando só o formato do seu pincel para fazer essas pinturas. Nessa pintura também a gente vai usar só a tinta guache, tá bom? E aí eu vou usar, nesse caso, 2 tons de verde. Vocês podem misturar, né? Para quem não tem 2 tons de verde, podem fazer 2 tons de verde diferentes, misturando as cores, tá bom? Nesse caso aí eu tenho o verde mais claro e o verde mais escuro. Bom, eu comecei aqui pela parte de baixo, né, da folha, mas vocês podem começar ao contrário, também pela parte de cima, onde for mais fácil para vocês. Eu preferi começar pela parte de baixo e ir preenchendo pela parte de cima. Mas percebam que eu não tô tocando com a minha mão na folha de papel. Então, tomem cuidado com isso, né? Já que a gente está começando de baixo, para vocês não passarem a mão de vocês, não encostarem, descansarem a mão de vocês em cima da folha de papel. Então, eu vou pegando meu pincel, usando o exercício que a gente acabou de fazer, de testar as formas que a gente consegue fazer com o nosso pincel. Então, eu primeiro faço um lado da folha, né? Então, eu faço uma pontinha da folha, pressiono o pincel um pouco na folha e depois vou soltando essa pressão, que vai fazer com que a gente consiga esse formato de, no início da folha, no topo da folha, ele ser mais afunilado, no centro da folha o formato fica mais gordinho e depois vai afunilando de novo, tá bom? Ó, então, ó, começo com a pontinha, né, no início, e aí pressiono o pincel na folha, ó, prestem atenção. E aí no final você vai soltando, né, para dar esse formato essa impressão de folha, tá bom? Então eu tô fazendo aí com 2 tons de verde. Então cada lado da folha eu faço com verde diferente. Claro que ao longo da pintura esses verdes vão se misturando, já que eu tô usando o mesmo pincel. Tá bom? Essa pintura é com tinta guache, tá bom, pessoal? Tinta guache, ela é mais aguada do que a tinta PVA. A tinta PVA você consegue esconder esconder o fundo, né? Pintando por cima da pintura que você já tem. Por exemplo, eu posso fazer um fundo e pintar com outra cor por cima desse fundo na tinta PVA e não vai ficar transparente. Agora, a tinta guache, se eu passar por cima dessa pintura que eu fiz, vai ficar uma sensação de transparência. Se vocês quiserem, vocês podem testar isso daí também. No final dessa pintura eu faço isso também. Então, o exercício é que vocês preencham toda essa folha minha é uma folha de A4. Vocês podem fazer numa folha grande também, se quiserem. E aí, fazer toda essa vegetação, né? Para preencher esse papel inteiro, para que a gente possa treinar esse movimento do pincel e também treinar essa forma da natureza, forma orgânica, né? E aprender a fazer essa composição de vegetação também. Agora aqui, percebam que eu falei para vocês sobre a transparência, ó. Tá vendo? Eu tô passando por cima de uma folha que já tá pintada e eu ainda consigo ver, né, algumas linhas dessa pintura que tá embaixo. Vocês perceberam? Ó, então, com a guache, a gente tem esse tipo de composição de pintura. Então, você consegue passar uma por cima da outra, né, e dar essa sensação de transparência também. Então, é diferente da textura da tinta PVA. Então, pessoal, esse é o nosso exercício 2 da aula 14.